Vamos aqui dar início ao nosso live do Faz a Tua Mudança, uma mudança, que mudança? Uma marca que lidera uma mudança pessoal e organizacional, uma mudança de dentro para fora, autoliderança, autoconhecimento. É através do nosso autoconhecimento que nós temos uma clareza, uma identidade e uma comunicação que nos vai diferenciar. Ferramentas são importantes, como Excel e Google, mas mais importante do que isso é uma mudança de clareza interior. É esse o objetivo do Faz a Tua Mudança, através de palestras, workshops, conferências, etc., de forma a dar melhor às pessoas, empresas e equipas. Tem de igual forma um propósito, trazer mulheres e homens espetaculares que têm histórias de vida que fizeram uma mudança, histórias de vida que impactam e que merecem ser conhecidos. Não são influencers, são pessoas comuns, como eu, que fazem a sua mudança todos os dias e que merecem ser conhecidos. E hoje, uma vez mais, eu trago uma pessoa que fez a sua mudança. Uma pessoa que está ligada à parte da organização, que ela própria vai explicar quem é e o que implicou. Sejam todos muito bem-vindos e que se faça sempre tudo pelos motivos corretos. Olá, minha querida Sandrinha, faz a tua nossa mudança. É verdade. Ao contrário, agora já está boa outra vez. Olá, Patrícia! Então, boa noite, como estás? Boa noite, fantástica. Tudo bem? Está tudo e contigo também? Comigo também. Obrigada por estares no Faz a Tua Mudança. Obrigada por teres aceito o desafio e é uma honra ter-te aqui. Obrigada eu pelo convite, também é uma honra estar aqui contigo. Nós só nos encontramos em eventos de networking, não é? É verdade, mas pronto, mas o importante é que nós vamos encontrando pessoas e que elas nos vão marcando, não as esquecemos e com o tempo elas voltam às nossas vidas e isso é o mais importante. Diz-nos quem é a Patrícia. Quem é a Patrícia? Então, olha, eu neste momento nem eu sei bem quem sou-te sincera. Então está na hora. Porque estou aqui da numa tua fase de mudança. mudança. Ora, aí está, eu estou neste momento numa fase de mudança E elas vão interior. marcando. Desculpa, estava aqui um barulho. Não faz mal. Estou neste momento num processo de mudança interior. Sabes aquela altura das mulheres, não é? Maravilhosa que é a menopausa. E aí tu tens um turbilhão de mudanças e tens que aprender a viver com elas. Porque não podes fazer nada, não é? É aceitar. Então tem sido aqui uma altura um bocadinho desafiadora na minha vida. Estas mudanças interiores e tudo que anda aqui a acontecer, não é? Que te vai mudando também. Que tu vais percebendo que estás a envelhecer, não é? E tens que envelhecer aqui com algum Bom senso. positivismo também. Mas tens que ser positiva e tens que ser, continuar a ser bem disposta e a acreditar, não é? Epá, mas tem sido um desafio. Tem sido um desafio. Olha, eu posso-te falar porque eu comecei a vivê-la muito recentemente e impactou de facto a minha vida. Foi em outubro que as coisas começaram a acontecer e só em dezembro, quando eu fui à médica, e tomei essa decisão porque não tinha tempo e andava ali numa fase muito controversa também, e posso-te dizer que é de facto uma mudança incrível. Não é só uma questão de mudança de corpo, em que eu comecei a não conseguir vestir roupas que eu estava habituada a vestir de forma natural. Foi a situação das insónias, insónias fortíssimas, em que havia dias em que andava completamente doida. Foi a situação de reações que eu tinha e que não percebia porque é que as tinha, mas tudo me irritava. Mas depois de ter as reações, dizia assim: mas eu não sou assim. Opa, eu andei ali e não tive muito bem a consciência do que era, sou-te sincera. E se calhar foi um erro, mas de facto a mudança é muito rápida. Aquilo acontece de uma forma. Pronto. Sim, é muito, e andei ali. é assustadoramente rápida. E andei ali a outubro e novembro a navegar na maionese, como eu costumo dizer, literalmente. E quando fui à médica e fiz análise e exames e percebi, pronto, ressignifiquei.
tentei ressignificar, se é que isto pode fazer sentido, mas para mim fez. Usei um pouco comigo, na parte da menopausa, a ressignificação que nós devemos fazer às coisas que nos acontecem na nossa vida, de forma negativa e positiva, não é? Pronto. E ressignifiquei, dizer, é assim, das duas uma, isto é algo que te vai acontecer inevitavelmente. É algo que tu vais ter que enfrentar, não podes fugir a ela, não é? Portanto, como é que tu podes levar isto de uma melhor forma? Em vez de te sentires mal, ao ponto de andar sempre com neura, porque eu andava sempre com neura e não conseguia vestir as Eu já estou calças. medicada, isso já até melhorou É. bastante. A questão não é só isso, sabes, querida? É tu teres noção. De que Eu acho estás a viver que é isso. ficar cinta. Estás a envelhecer. E eu, caraças, eu ainda tinha 20 anos. É que passou assim. E agora? Como é que é, não é? Eu acho que é É, isso. É tu cair-te mesmo a ficha. é, Caraças. E agora? é. E agora? Agora, eu neste momento estou a fazer o meu luto, sabes? Sim, Eu também trabalho compreendo. com luto. E o que eu sinto é que estou a fazer este luto daquela pessoa, da Patrícia que eu era, não é? Que essa pessoa já não vem, não volta, e então há que aceitar esta e saber lidar e saber viver com esta nova. Mas pronto, é um processo que se faz assim É um processo, mas devagar. vai Portanto, quando correr tu me bem. perguntas agora quem sou eu, nem te sei dizer bem quem sou eu neste momento, sabes? Estou aqui Não, num mas processo de isso tens mudança. que saber. Tu és a Patrícia Gonçalves. Eu sou, ok? Depois é que vem o Sou, resto. Eu sou. sou, não é? Não, Patrícia É, Gonçalves, serei, eu aceito, é o que sei. está no meu cartão de cidadão. Claro. Aí os meus valores também estão cá, os meus valores também estão cá, e a minha força Isso de é o vontade mais também está importante. cá, É. e a vontade de ajudar os outros também está cá. Agora, a energia já é diferente, a resistência também, não é? Já noto aqui algumas mudanças, algumas alterações. Mas continuo a ser aquela pessoa, como é É. óbvio, não é? Diz-me lá, Aquela onde é que pessoa que gosta de nasceste? ajudar. Onde é que Nasci aqui em nasceste? Lisboa, no Hum. sítio onde nasce a maior parte das pessoas, no Material Alfredo da Costa, Exatamente. onde também nasceu o meu filho. É a fábrica dos bebés. Exatamente. Ahm, Fui criada pelos meus avós desde os 8 dias de idade, portanto tive ah, uma barriga que me trouxe, não é? O universo deu-me um meio de transporte, mas os meus pais verdadeiros são os meus avós, foram eles que me criaram e que eu agradeço muito isso ter acontecido. Morei em Lisboa, ali nos Olivais, agora já é Lisboa. Antigamente, quando eu nasci, era um bocadinho longe ainda de Lisboa, se bem que sempre foi Lisboa. E os Olivais é um bairro muito engraçado, que me ajudou muito também a ser quem eu sou hoje, que é o bairro onde tu tens. Tu não és daqui de Lisboa, pois não, Não, eu Adriana? Não sou sei do se tu Porto. conheces bem. Não, não Pois, conheço pronto. Lisboa. O que é que acontece? Os Olivais foi um bairro que o primeiro bairro onde juntaram muitas pessoas diferentes, de várias profissões. Havia o prédio dos professores, o prédio dos juízes, o prédio das Forças Armadas, o prédio dos polícias. E o que é que aconteceu? Nós crescemos todos juntos, nós andámos na escola todos juntos, nós brincámos todos juntos. Tanto o filho do polícia, como o filho do juiz, como o filho, havia um bairro mais complicado, que era nós chamado o bairro dos Índios, onde havia pessoas mais complicadas, com famílias mais complicadas, e todos nós crescemos juntos. E isso ajudou muito a eu conseguir lidar com toda a gente. Que A não ter maravilha. Aquele aquela de, não, preconceito, espera não lá, é? certo. E isso Exatamente. ajudou-nos imenso. Eu acho que as pessoas de Olivais são todas assim. Exatamente por isso. Por este crescimento, não é? E então, isso a mim marca-me imenso. Eu ser uma pessoa que me dou, tanto com o filho do juiz, como com o filho do senhor do café, do porteiro, eh, sempre me dei bem com toda a gente. E isso ajudou muito na minha vida quando eu lidei com muita gente. Eu era gestora de cliente da Vodafone e depois fui gestora de cliente de Jerónimo Martins. E isso ajudou-me muito, porque eu lidava com muitas pessoas diferentes. Claro. Umas donos de empresas, mas também lidava com pessoas donas de mercearias, e isto ajudou-me a que eu me conseguisse enturmar com todo o tipo de pessoas, Isso é com muito todas as bom, faixas não etárias, é? Isso é muito bom. isso ajudou muito na minha vida até hoje. Que Muito. maravilha. Mas os sonhos de menina, onde é que andavam os sonhos de menina? Qual foi a tua primeira mudança que impactou
a pessoa que tu és hoje e o caminho que tu decidiste seguir? Houve uma mudança aí no meio desse início? Quer dizer, a grande mudança foi eu ter sido criado pelos meus avós, Sim, não é? Logo aí tu já não és igual aos outros, porque os outros todos têm é pais, não é? E tu verdade, é não tens pais, tu diferente. tens uns avós. Pronto, logo aí tu tens de ir habituando a esta diferença, vá. E isso também te ajuda a ganhar aqui um arcabouço, porque tu tens de estar sempre numa de explicação, não é? De defesa, mas Exatamente, e porque é que tu não tens pais? também te molda, não é? Claro, também me molda, pronto. Ah, agora, a mudança assim durante. Não, eu sempre fui, pá, sempre fui feliz, sempre fui bem disposta, sempre gostei muito de pessoas, adoro pessoas, e gostei muito de Eu também viajar. adoro Portanto, eu tive pessoas, uma. mas estou farta de gente, mas pessoas adoro, ok? Estou Pois, farta de exato, gente. é isso. É diferente. Há pessoas e pessoas, claro. Mas essa é boa, eu gosto dessa. Gosto muito de pessoas, mas estou farta de gente. Gosto dessa. Eu, por acaso, Sim. estive com a Patrícia Matos, que é a jornalista do canal Now, pá, o ano passado, e já não havia há muito tempo, e eu adoro-a e dei-lhe um abraço, e ela, está tudo bem, minha querida? Eu, está tudo bem. E ela, ai, eu estou tão cansada, e disse-lhe, olha, meu amor, eu também adoro pessoas, sabes, mas também estou fartinha de gente. E ela É. disse, eu vou levar essa. Já estou-se a rir, mas é um Não, bocadinho é assim, linda, essa é boa. é É, verdade. é. Mas é Então mesmo. diz-me A minha grande lá, mudança foi quando eu fui viver sozinha, saí de casa, fui independente. Acho que foi a minha grande mudança. Acho que foi essa. hum, Foi essa. Sim. alguma vez sentiste que havia algo que te limitasse para fazeres uma mudança ou que te impedisse de ir mais além? Não. Eu Isso é, sempre gostei de mudanças da minha vida. Eu adoro mudanças. Porque eu acho que tu, quando mudas, tu cresces. Tu, é importante, tu estás sempre em movimento. Eu não gosto de estagnação. Quando eu estou muito tempo estagnado, alguma coisa não está bem. E eu gosto de mudanças. Adoro desafios. Às vezes, qualquer pessoa que me. Pá, bora fazer isto? Bora, claro. Com a cabeça, não é? Especialmente agora com exatamente. esta idade, já tenho que ter um bocadinho mais de juízo. Tenho que pensar, para ver lá, mas eu aguento isso? Isso não é demais? Não. Mas sempre fui uma pessoa que gostou de desafios e de mudanças. Sempre gostei. Isso é bom. Aliás, há Aliás, uma, há uma a frase. mudança é a nossa única coisa certa na vida. É a única coisa que é constante. Eu acho que é importante tu É. mudares. Sempre para melhor, tentar pelo menos que seja para melhor, mas Sim, mudares. Haver sempre esta coisa de mudar. Não é ser instável, são coisas diferentes. Não é ser instável. É tu gostares de evoluir. é, Porque para mim mudança significa isso, evoluir, melhorar. é verdade. Diz-me uma Portanto, coisa, até chegares ao teu projeto, que já lá chegaremos, qual foi o teu caminho? olha, eu trabalhei sempre em marketing e publicidade. Depois achei que surgiu há muitos anos, não é? Já estamos a falar há mais de 20 anos. Surgiu um desafio para ir para a Vodafone ser gestora de clientes. Epá, eu Uhum, adorei. Sou-te sincera, adorei, conheci montes de gente, tive eu própria que aprender muita coisa, não é? Telecomunicações, era uma coisa muito recente, pelo menos claro. há 20 e tal anos já era muito recente, não dominava, não é? Portanto, tive que aprender muito, tive que me adaptar e conheci muita gente, empresários, epá, adorei. Depois, lá está, tive outro desafio para ir para outra empresa, o Grupo Jerónimo Martins, e eu fui. Também fui gestora de cliente, mas com clientes completamente diferentes destes. Clientes mais humildes, dali da região de Santarém. Portanto, foi muito diferente, mas foi também uma grande aprendizagem para mim. Eu tive que me adaptar, não é? Eu tive que, lá está, o meu passado também me ajudou muito a eu conseguir chegar a eles. Tanto Isso é aos bom. empresários na Vodafone como a estas pessoas mais humildes, mas pá, com um coração enorme, e eu fui muito feliz ali naquela zona. Mas chegou um ponto em que eu pensei, epá, isto já não é para mim. Eu já não estava feliz. Mas o que é que Sentia que não. levou? Porquê é que já não te sentias feliz? Qual foi o clique que te levou a uma nova mudança? Olha, eu já não andava feliz há algum tempo, porque os meus valores não eram muito compatíveis com os valores da Já empresa. respondeste, é E isso quando, mesmo. É quando que foi uma se mudança. tocam ali os nossos Ah, valores, ah. é complicado. É É. complicado. Só que o que é que me levou a agir? Eu comecei uma certificação em coaching em outubro de 2018. Pois, Em novembro exatamente. entreguei a minha carta de admissão. Só durou um mês. Depois do coaching acabou. Porque eu percebi que o É. que é que eu não queria.
Quando E eu não chegas queria a aquilo. essa fase de mudança, não é? É difícil, porque às vezes temos uma clareza, não é? E uma identidade de nós próprios que acabamos por constatar, se calhar eu tenho mesmo que fazer uma mudança, não é? Sim. Essa também E foi eu uma sabia, eu mudança. percebi o que é que eu não queria. E eu não queria estar ali. E então eu não aconselho a toda a gente fazer isto, porque eu saí num mês, não tinha plano B, né? Eu Pois. saí no final de 2018, eu saí e pensei, epá, já que e o coaching fez-me tão bem, Adriana, eu consegui fazer o luto da minha avó depois de 6 anos. Não estava a conseguir lidar com isto, com o luto, fazer este luto. Eu sofria com dor, sabes? Eu sentia aquela dor. Durante 6 anos eu sentia Eu aquela só dor. fiz o E luto com do o meu coaching, marido ao fim de 5 anos. Só ao fim de 5 anos é que eu fiz o luto dele também. O eu fui aos coaching 6. Eu tive é seis muito anos. bom. As pessoas às vezes têm ideias muito preconcebidas, até porque há muita coisa que se passa aí, não é? E ouve-se. Mas o coach, não, tu não tens que ser coach, tu podes tirar a certificação de coaching Sim, para teres para te ferramentas ajudar a ti. que te Sim, vão alavancar a pessoa que és, o teu autoconhecimento, a nível pessoal, a nível profissional. E é uma coisa incrível. E como está aqui a dizer a Sandra, é verdade, o coaching como te faz aquele plano do A, eu estou no A, como é que eu vou para o B, não é? Permite-te ter um gatilho sim. que diz, epá, será que eu estou a fazer isto bem? Estás a entender? É mais nessa linha, portanto, foi ótimo teres feito e foi isso que te levou a Sim, este foi muito bom. projeto, é isso? Foi porque eu, quando eu pensei, epá, se o coaching me ajudou tanto, eu fiz o luto da minha avó, eu consegui tomar, epá, decidir que já não queria trabalhar ali e ter a coragem de me despedir, porque é que eu não vou ajudar outras pessoas, não é? Com o coaching, porque é que eu não vou passar estas ferramentas maravilhosas que eu aprendi aqui para outras pessoas poderem também epá, passar coisas de melhor maneira, as coisas. Pá, a morte é aquilo que nós temos de mais certo, não É, é? Mas se nós conseguimos passá-la de uma maneira mais suave, não é? é, É mais fácil. é. E foi isso que me levou a, fazer, a achar que ia ser coach. O que é que aconteceu? No meio disto, portanto, em janeiro, eu fui ajudar uma amiga minha em. Eu também sou formadora, num processo de formação, e pá, em conversa, alguém me fala nesta profissão. Eu, como assim? O que é isso? Espera lá, que isso está me interessar. Pesquisei e pronto, e comecei, tirei o curso e comecei a trabalhar nesta área em 2019 e ainda cá Fala-nos continuo. um E pouco da tua marca, o que é olha, que isso implicou eh, na tua mudança e tem implicado na mudança da vida dos teus clientes. ser Porque eu ser usei, personal organizer, ser personal organizer é uma profissão que tu ajudas as pessoas quando se pensa que epá, isso é organizar, é arrumar, mas pagam-te para fazer isso, era o que me diziam no início, mas pagam-te para ir arrumar a casa das pessoas. Mas a questão é que não, organização não não é é isso. organizar a casa. Tu Não, começas pela casa. O que tu estás a organizar é isto. exatamente. Não é? À medida que Eu nós fiz vamos isso há uns organizar anos, eu fiz isso e ajudou imenso, 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 imenso. muito, porque tu vais organizando a tua cabeça, não é? Vais organizando as suas emoções, porque ninguém tem uma casa cheia de tralha só porque sim, só porque é É verdade. preguiçosa, não é? Não, não tem Há nada ali a ver. coisas que E vais. eu era coisas que eu não me conseguia libertar, por exemplo, do meu falecido marido, estás a entender? E Sim, ela ajudou-me imenso. Ela pôs fotografias em caixas, organizou os guarda-fatos, sabes isso muito melhor que eu. Foi ao sim. IKEA, trouxe coisinhas para pôr os Organizador. sapatos. Houve, para a minha cabeça foi espetacular. Foi Sim. espetacular. Portanto, As fala pessoas não mais, fala têm. mais, fala mais. A tralha são energias que estão ali paradas. É, São coisas que tu não te servem para nada, só te ocupam espaço, ocupam-te a cabeça e a casa, não é? E tens ali dinheiro parado também. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou precisar disto, eu vou precisar daquilo. E vão começando a ter a casa cheia de coisas. E depois o que é que acontece? Não precisam nada daquilo, não sabem onde é que têm nada, e depois vão comprar é, em duplicado, é. não é? Vão comprar em triplicado. E o que é que acontece? Porque eu queria só dizer que quando eu comecei esta área, a personal organizer, tu tens muitos nichos, não é? Na organização tu tens muitos nichos. E eu, no início do meu projeto, eu encontrei uma cliente que comprava muito.
Ela tinha como nós chamamos agora, ela era tinha uma desorganização crónica com um transtorno de acumulação. A Sandra E o está que a é que ela fez? dizer, desculpa, que é para os nossos Espaço físico, mental e espectadores espiritual, é seguirem, isso mesmo. que ocupam um espaço físico, mental e espiritual, sem sombra de dúvida, Sandra, é verdade. Mas a Patrícia Nós em explica casa isso só melhor. devemos ter, nós em casa só devemos ter aquilo que nós precisamos e aquilo que nós gostamos. Tudo que não se enquadra aqui, o que é útil para nós, não é? Porque ninguém adora uma colher de pau, mas a colher de pau faz-nos falta, portanto nós temos que a ter, Claro, não é? Mas não exatamente. precisamos ter 10 colheres de pau, calma. Porque nós não vamos Exatamente. usar 10 colheres de pau. Portanto, e se nós começarmos, e atenção porque eu não sou minimalista, Uhum. há pessoas que pensam, epá, mas vocês vêm para aqui, deitam-me tudo fora e só têm 3 ou 4 coisas em casa. Não, 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 não. Eu gosto de coisas. Não é? Eu sou maximalista, mas organizada. São coisas São diferentes. coisas diferentes. Maximalista não é acumuladora, nem é ter muita tralha. É ter aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso, de uma forma organizada. O que é que te E pedem isso pode mais os acontecer. teus clientes para, Olha, o meu para nicho, aquilo que eu organizarem? gosto de trabalhar, são pessoas que têm muita coisa e não conseguem desapegar. Têm muita tralha em casa porque foram comprando. Por acaso, hoje era para pôr um post, eu amanhã vou pôr um vídeo de um pedido de ajuda de uma cliente minha. E vocês, se virem esse vídeo, vão perceber o que é que as pessoas sentem quando têm coisas a mais. Porque as coisas a mais estão-te a ocupar, tal como a Sandra disse, não só a casa, mas a tua cabeça, É, não é? Tu tens um armário cheio de roupa, tu abres um armário e tu encontras ali uma data de coisas que tu não usas, é. porque já nem te serve. Mas sabes que Olha, eu fiz isso pai, há 4 ou 5 anos e vou ter que voltar a fazer, porque há é aqui assim, isto coisas não que é já não uma fazem coisa sentido. única, atenção. E tem que ser, tu tens que fazer isto com alguma É. frequência. Porque tu rapidamente, tu mudas. Por exemplo, eu agora estou numa fase da minha vida onde a minha roupa deixou de me servir. Pois, Quase toda. eu entendo, eu entendo. A Quase toda. menopausa é uma Ai, coisa fantástica. que maravilha. Pronto, o que é que acontece? Epá, há coisas que eu vou ali, eu estou agora a tentar voltar um bocadinho a perder algum peso, né? Que eu vou guardar porque eu sei que vou perder esse peso, porque eu vou fazer exercício, eu vou fazer uma dieta, pronto, aquelas coisas todas que a gente sabe para fazer. Mas há outra roupa que eu nunca mais vou vestir. Epá, não vale a pena ter lá aqui. Esquece. Vestidos, não sei o quê. Epá, isso eu não vou vestir porque eu já nem me sinto bem com aquilo. Portanto, isso vai tudo embora. Isso sai. Que eu não preciso, eu não uso. E outro dia eu estava com uma amiga que ela trabalha com roupa e ela estava a dizer, nós temos peças nos nossos armários que são as peças bullies. São aquelas peças que tu olhas e que te criam até alguma dor porque tu foste feliz com aquela roupa. Tu usaste e sentias-te uma mulher poderosa, mas ela já não te serve. Ela já não te fica bem. Já não te E faz ela não te vai sentido. vestir. Então, deixa-a sair para tu não estás a sofrer cada vez que abras o armário e que a vejas ali. Naquela, tu já não te sirvo, tu já não me vais vestir. Claro, é o bullying, não é? É o bullying. Estás a Eu olhar achei para mim piada e eu não te consigo vestir. eu achei piada esta frase que ela disse, a roupa bully. E então, há muitas pessoas que têm roupas bullies e coisas que compram só porque são aqueles minutos de adrenalina, sabes? Ahm, exatamente, dar roupa que já não nos vai servir. Ou É, vender, é, podemos é. vender Mas também. olha, Agora com esta eu história sempre destas que ponho plataformas, coisas à venda de roupa, ainda não vendi nada. Nada. Ainda não vendi nem uma mas camisola. há Portanto, plataformas, há lojas onde tu podes entregar a tua roupa. Há eu muitas costumo maneiras de tu doar. fazeres dinheiro para não. Eu Pronto, costumo doar. é claro, É, eu também. eu Mas, prefiro mas também doar. vendo. Sim, claro. Eu não Mas consigo lá vender está. nada ainda, mas pronto. Mas há pessoas que às vezes não dão porque não querem, porque epá, aquilo custou-me dinheiro, custa-me a sair, custa-me a dar. Ok, então vamos vender. Vamos agir. Não vamos deixar que isto continue aqui por mais 10 ou 20 anos, ahm, porque isto não é bom para nós. Não é bom para nós ter uma casa cheia de coisas que nós não precisamos, não usamos e coisas que nem sequer gostamos. Pronto. E eu estava-te a dizer, no início do meu trabalho, esta cliente que tinha, emocionalmente estava muito doente, não é? Ah, ela tinha uma infância, teve uma infância complicada, então ela comprava. Mas comprava por comprar. Ela não, ela testava roupa. E ela tinha montes e montes e montes de roupa. E este questão estava-lhe já a criar problemas com o marido. Portanto, a roupa que ela não gostava, que ela não usava, que nem sequer lhe servia, estava-lhe a criar e ela não conseguia desapegar. Ela não conseguia livrar-se daquela roupa, mesmo sabendo que lhe estava a criar problemas na família. Uhum. E
eu pensei, epá, eu preciso de ajudar estas pessoas, eu preciso de saber mais para ajudar estas pessoas. E foi aí que eu me especializei e que continuo até. Tenho um grupo de estudos com o Brasil, todos os meses nós nos juntamos para estudar mais sobre estes temas emocionais, não é? Nesta parte da desorganização crónica, do transtorno de acúmulo, para poder ajudar mais pessoas, Claro. pessoas com estas características. Mas o que é que me pedem mais? Epá, é tudo. É organizar roupeiros que estão cheios de tralha, é muito ajudar a desapegar. Claro. Mudanças de casa também, mudanças de casa. Nós, quando mudamos de casa, é bom fazermos uma triagem daquilo que já não faz sentido levar, porque estamos a pagar caixas, estamos a pagar um transporte e levar a tralha de um lado para o outro, não é? Qual é o teu Portanto, mudanças de caso, casa. qual é o teu caso de mudança numa organização que mais mexeu contigo ou que mais impacto teve em ti? Porque isto também envolve muito Epá, os sentimentos das pessoas, daí o coaching até ser importante para a organização, porque nós podemos sim, fazer sim, perguntas poderosas, não é? E ajudar a certo. pessoa a ressignificar se de facto vale a pena ter aquilo tudo em casa, não é? Pronto. Sim, Qual foi assim eu aquela uso muitas situação ferramentas mais do forte? coaching. Eu uso Qual- muitas ferramentas do coaching. É, Mas é faz. assim, as organizações pós-luto são sempre mais duras, não é? Porque as pessoas estão a sofrer, precisam de mudar, precisam de ajuda para mudar. Para, às vezes, mudar os móveis de sítio, retirar coisas que já não fazem sentido, porque infelizmente já não são precisas, não é? A fazer essa tal caixinha de memórias, Pois. guardar coisas significativas, para nós agarrarmos quando estamos com saudades, para irmos lá chorar, rir, mexer. É importante ter uma caixinha com estas coisas que são tão importantes para nós. Um, e uma coisa que eu também agora, ultimamente fiz uma mudança de um casal com 80 anos. Epá, e uma mudança nesta idade, uma mudança de casa. É uma mudança nesta idade, é uma coisa muito dura. Ela disse-me assim, Patrícia, a seguir à morte de um marido ou à doença grave, foi uma mudança de casa. Eu estava completamente. Eu tinha que mudar, porque eu precisava de autonomia, o meu marido precisava de autonomia, eles precisavam de fazer tudo de carro, foram para o meio de Lisboa porque faziam tudo a pé, mas a mudança era avassaladora. E ela no fim disse-me, Patrícia, eu quando a descobri, foi Deus que a pôs no meu caminho. Foi a coisa mais maravilhosa que me podia ter acontecido, foi eu ter descoberto, porque, epá, pronto, É por difícil, tudo, não é? Porque eu fiz uma mudança por toda a casa. é como diz aqui a Rosina, que nós temos muito mais coisas do que precisamos, é verdade, mas eu digo-te, Agora o meu imaginem um casal com 80 foi. anos, professores. Mas sabes que até nisso o meu Guilherme, o meu falecido marido, pensou. Ele era incrível. Ele disse: Olha, tu vais te livrar de tudo no espaço de uma semana e ai de ti que não o faças. Vais doar tudo. Este casaco é para o Rui, que é o marido da Inês, uma amiga minha de queijas. Este relógio é para aquele. Este fica aqui depois para o filho quando for mais velho. Livra-te de tudo no espaço de uma semana. Eu não quero nada aqui. Estás a perceber? Ele deu Pois, instruções sabes que claras. E é uma dor horrível quando eu, imagina, pá, passar 2, 3 dias dele ter falecido, eu ter que estar a fazer isso, estás a ver? Mas como eu prometi, né? E sim, pronto, mas é muito gratificante o que vocês fazem e os meus parabéns, porque às vezes é muito duro obrigado. mesmo, É, é mesmo muito duro para as pessoas libertarem-se de certas coisas e não é fácil, e o vosso olha, papel eu tive pode ser muito bom. uma cliente, tenho uma cliente ainda, que me chamou um mês depois da filha ter morrido num acidente de automóvel, com 23 anos, e eu digo-te uma coisa, eu o primeiro dia que estive lá, eu cheguei a casa e chorei horas, porque eu sentia aquela dor, sabes? Claro, A dor dela. E ela tinha prometido à filha que ia organizar a casa, e então ah, ela cumpriu. Lá está, e agora lembraste-me por causa disso. Ela cumpriu. A filha queria a casa organizada, ela pois cumpriu. Mas foi muito é duro. muito duro. Nós já chorámos muito, porque eu sou uma pessoa muito emotiva também, não é? Empática, portanto, eu absorvo um bocadinho a dor das pessoas. Claro. Claro que depois Não, dói muito, mas já passou, não é? Claro. é que as pessoas às Aliás, o vezes meu não papel é pensam. ajudar. Às vezes as pessoas não pensam no vosso papel. Eu acho, eu como te digo, foi há uns anos.
mas aquilo teve impacto e é um papel muito importante, porque às Sim, vezes são organizações de uma casa que vai organizar uma vida, não é? sim, sim, Este fim de sim. semana eu estive num evento incrível e estava lá uma senhora que eu depois falei com ela cá fora, mas ela perdeu num acidente a mãe, o marido e 3 filhos. Ai, que horror. Pá, isto é brutal, brutal. E depois eu mando as vezes que vim cá fora e dei-lhe um abraço e disse: Olha, eu quero lhe dar um abraço, porque ela deu a volta à vida dela, não é? 15 anos, mas imagina a dor. E ela estava a falar nisso, que Imagino. foi muito difícil mudar uma vida dos 3 filhos que faleceram, o marido e a mãe. É brutal, é brutal. Portanto, uma Poxa, pessoa que nem sei organiza como é que ela vidas, consegue passar, consegue exatamente. sobreviver a isso. Percebes? Às vezes nós não pensamos nestes detalhes e diz, por não deve falar desgraças. Não! Estas mudanças fazem parte da vida das pessoas, não Sim, é? sim. E aquilo que tu fazes é, pá, é incrível, não é? Sim, Porque, e com ajuda, é assim, nós supostamente, emocionalmente, estamos mais afastadas disto, portanto é mais fácil de ajudar estas pessoas claro, epá, a fazerem escolhas, a fazerem mudanças, mas lá no fundo, tu nunca te esqueces que aquela pessoa está em sofrimento, não é? Tu tens de ter muito cuidado com aquilo que dizes, tens que ter muita escuta ativa, quando tens que entender quando a pessoa já não está a aguentar e vamos parar, vamos rir, vamos beber água, vamos beber um café, vamos respirar. É importante tu estás com muita atenção ao cliente. Não é chegares lá, fazer o teu trabalho e ir-te embora. Tu não trabalhas para o cliente, tu trabalhas com o cliente. tu tens E que, faz toda a tu diferença. lidas com pessoas, tu não lidas com caixas nem roupa para doar ou deitar fora. É como em tudo Por na isso é que o meu vida, que eu acho que às trabalho, vezes as pessoas esquecem-se, não achas? sim, acho, e eu acho que o meu trabalho, especialmente este nicho que eu escolhi, é um nicho onde tu tens que estar com os teus sentidos muito apurados. Tu não vais lá dobrar roupa, tu não vais lá ah, escolher a melhor prateleira para pôr os lençóis. Quer dizer, isso é no fim. Isto é um percurso, não É, é? É um percurso, por é isso, pessoas, eh, pessoas, e cada pessoa é uma sentimentos, pessoa. não Eu é? já tive uma cliente onde eu percebi que ela já não estava a aguentar, então nós parávamos. Isto foi, olha, isto foi o que me marcou mais. Eu ainda há bocado não te falei, agora lembrei-me. Foi o que me marcou mais. Foi uma organização pré-luto. Ela estava a preparar a casa para o marido e para os filhos porque ela estava doente. Eu não percebi isso no início. Eu sabia que ela estava doente, claro, mas não percebi que isto era uma preparação da casa. Eu fui percebendo ao longo do Do tempo processo, que ela não queria é? a casa organizada para o marido e para os filhos. Para os filhos. Meu Deus. E fui eu, inclusive, que disse ao marido algumas coisas que ela não teve tempo de dizer. Epá, e olha que eu digo, eu andei a bater muito mal, porque eu tive muito tempo com esta cliente. Pois. Eu tivemos lá, foram muitas horas, foram muitos dias, foi muita partilha, sabes? Hum. E de repente eu não estava à espera que ela morresse logo. Então foi assim um choque para mim e, e foi se calhar a organização que mais me marcou até hoje, porque é a pessoa a preparar. Lá está, os nórdicos fazem isto. Preparam a casa para a morte. Eles nunca deixam aos filhos, aos herdeiros, coisas para eles resolverem. Eles tratam de tudo. Eles tratam, deixam as coisas organizadas de modo a que os filhos não tenham trabalho nenhum, não tenham tralha para deitar fora, porque assim, é muito fácil, é muito difícil para um filho deitar fora uma carta de amor da mãe para o pai, por exemplo, É, não é? Mas aquilo era da mãe e do pai, não era dos filhos, não claro. é? Então, o que é que esta senhora, o que é que elas fazem? Eles queimam tudo, deitam fora, porque aquilo fazia parte da mãe e do pai, não fazia parte dos filhos. Os filhos não têm que ter esse peso. Não, E o que é que não. nós fazemos? Nós guardamos coisas, isto para os meus filhos, isto depois para os meus filhos. E o que é que herdam os filhos? Uma garagem cheia de tralha, Que não não, é? que Ou não se uma justifica. casa cheia de problemas, entendes? E o que é que eu Antigamente, tu faço saías com de isto? casa, pelo menos em Grijó, no Porto, as mães começavam, aos teus 18 anos, a fazer-te o enxoval. Estás a Certo, aqui ver, não é? também. Os Sim, aqui também. lençóis, as coisas. Ou seja, eu quando conheci o Guilherme, fui viver para o Brasil, lá se foi os lençóis e as panelas, não é? Porque não correu nada bem.
Até porque na lista nós nem queríamos nada porque íamos para o Brasil, portanto não era preciso, estás a ver? Mas as pessoas continuam. Antigamente era assim. Eu já disse aos meus filhos: usem os copos, se partir, partiu, usem os talheres que existe. Eu não vou deixar nada, porque assim não faz sentido nenhum e há coisas que eu, neste momento. A minha filha quer ir para fora, portanto, estás a ver a miúda e com as panelas atrás, né? Não, ninguém vai para com a panela para trás Claro! para o estrangeiro. Portanto, é preciso desapegar das coisas e as pessoas têm uma enorme dificuldade e eu passei por isso, passei muito por isso. E neste momento vou ter que o voltar a fazer, inevitavelmente, já numa outra fase, como é óbvio, diferente dessa Uhum. que eu fiz, mas é de facto muito gratificante e é muito, muito É. bonito. Olá, Helena. E sabes o que é que eu noto? Boa Os meus noite. clientes, os meus clientes, quando passam por este processo, vão libertando também algumas crenças que têm, algumas tristezas, É, vão arranjando soluções que achavam que não tinham. Epá, e o que é que eu faço agora? Sabes, dá a sensação que as pessoas começam a ficar com outra luz, é, com é, outro brilho, começam a ver que há várias saídas para é. Tu aquelas organizas a tua desafios que vida, elas vão ter. organizas a tua Epá, casa, organizas a tua vida, é não é? verdade. É verdade. E isso não é uma coisa que vem nos livros, uma frase de livros, que linda, para depois. Não, isso é mesmo verdade. Não, mas é mesmo E eu verdade. deparo-me com isso. Eu E costumo isso é dizer maravilhoso. isso aos meus E é filhos isso cá que em não se casa. fala? Arrumem o quarto, Sim, arrumem a casa, porque uma casa organizada é uma vida organizada e bem-sucedida. Estou sempre a completamente. dizer isso, não Completamente. é? E E há é mais verdade. espaço na E tu cabeça, tens de diz a saber onde Rosina, é é verdade. e tu sabes onde é que tens as coisas. Tu É, demorar. E agora vamos à parte prática da coisa. Tu queres vestir uma peça de roupa para um evento. Tu sabes onde é que ela está. Ela não está amarfanhada, não é? Ela está, não está descosida, não lhe falta um botão. Quando tu tens o teu o roupeiro cheio de tralha, de roupa, é tu verdade. podes querer tirar uma coisa, mas ela vai estar toda amarfanhada, se calhar até está descosida, não tem um botão não sei o quê. Portanto, precisas de um documento para uma reunião. Tu sabes onde é que está o documento, tu vais lá, demoras um minuto. Não vais andar horas à procura de uma coisa. Epá, numa despensa de uma cozinha, por exemplo, tu precisas de ir fazer um prato qualquer. Tu sabes tudo o que tens. Ou quando não tens, sabes, olha, falta-me um ingrediente X, vou comprar. O que é que as pessoas fazem? As pessoas compram e enfiam para a despensa, e enfiam para a despensa, e enfiam para a despensa. E depois, quando abrem a despensa, não encontram nada. Porquê? Porque aquilo não está organizado. É Depois verdade. tens coisas atrás que já estão estragadas, não é? Tudo embrulhado, tudo É misturado. verdade. Infelizmente, Tu às vezes isso gastas acontece. E imenso depois no dinheiro corre-corre, não é? Do dia a dia, às vezes isso acontece. É como diz a por isso. Paula, está aqui a dizer que se não tiver uma casa organizada, que não É consegue, porque disciplina e verdade. organização Olha, simplifica eu hoje tudo. Embora tive aqui a uma nossa pequena Paula é obra, super metódica também, portanto tem que estar tudo organizadinho. eu tive aqui uma pequena obra em casa e digo-te uma coisa, eu durante a tarde eu estava passada já, porque a minha cozinha parecia que tinha sido assaltada, estava toda em rebuliço e aquilo já me faz confusão. Aquilo Pois. fazme confusão. Claro, Pronto, depois já ficou tudo, porque entretanto já organizer, ficou. organizer top. Mas olha, sabes, aquilo até me estava a criar já ânsias. Eu disse, pai, não, isto tem que ser rápido, pronto. E claro, Exatamente. tu tens de te adaptar e tu tens que moldar às coisas e nós não podemos ser facciosos, não é facciosos, é, como é que se diz? Estás a ver, isto é outra coisa da menopausa, É, esquecer-me de é palavras. Isso horrível. é que me mata. Isso é que me Ai, estar a mata. É falar bom disto. senso. Papá, usa o bom senso na coisa. Caramba, pai, irrita-me tanto. Olha, diz-me uma coisa. Não me vou lembrar. Diz-me uma Diz. coisa. Para ti, o que é que tu achas que leva as pessoas a terem medo da mudança? A terem medo de dar o passo? É o A terem. desconhecido. Hum, É o desconhecido. Eu sei onde é que. Agora eu sei como é que eu me movo, não é? Eu sei que conheço tudo, conheço os passos todos, sei onde é que está, e depois eu vou mudar e depois, olha, uma coisa muito simples. Eu sou casada, imagina aquelas pessoas, eu sou casada e infeliz, mas e se eu me separar e vou arranjar um ainda pior que Ai, este? meu Deus Esta frase é do mentira-me do céu. céu. Tu dizes isto, entendes? E isso é, lá está, eu vou mudar. É A como as pessoas falta que de dizem há 30 anos ressignificação na vida. trabalham
numa empresa onde são super infelizes e pensam, não, eu vou estar aqui porque depois posso arranjar o trabalho que ainda vai ser pior que este. As pessoas têm medo de mudar. É, Mas mudar é bom. mudar é Mudar é crescer. bom. Claro, É. não é mudar, não é como eu fiz. Eu não aconselho a fazer isto, a entregar a carta de admissão em novembro e ser em dezembro e sem plano B, não é? Não aconselho. Epá, mas ir organizando a nossa vida para fazer mudanças. Eu acho isso muito importante. É preparar a mudança, é planear. É como se faz na organização. Quando se vai mudar de casa, nós fazemos um planeamento, É não liderar é? a E mudar mudança. Ela alguma coisa começa. que tu vais mudar na É, tua vida, vais ter que planear. Ok, para eu chegar ali, o que é que eu tenho que fazer? Que passos é que eu tenho que dar? E ir step by step, mas não deixar de fazer as coisas. Não deixar de exatamente. mudar. Porque Qual é o nós vamos conselho que ficando. dás? Qual é o conselho que dás a uma pessoa que tenha medo de mudança? Eu acho que medo é não querer mudar. Isso é que é de ter medo, é de não querer mudar, é de ficar ali estagnada. Eu costumo dizer, vai com medo na Portanto, mesma. O que é que olha, tu achas? a minha coach brasileira é espetacular. Ela por acaso está agora numa live com outra amiga minha, está neste momento numa live. Ela dizia: estás com medo? Pões a fralda e vais. É. Ou seja, Eu costumo dizer, vai com estás, medo mesmo. pões a fralda e vais. E vais, porque tens que ir. O medo está na nossa cabeça, não é? O medo não existe, o medo está na nossa cabeça. Uma coisa é tu Ele mandaste um existe, penhasco, não é? ele existe. Tem é que se saber interpretá-lo e Lá perceber está. que ele não tem necessariamente que ser destruidor, não é? Que Mas o pode medo é assim, sim. tu não sabes o que é que vai acontecer, tu tens medo de quê? Daquilo que tu achas que pode Não, acontecer, não é? isso é porque as Tu pessoas achas. têm sempre, olha, se eu for para aquela rua, pode-me aparecer um cão, pode, mas porquê? Ele costuma aparecer? Não sei, nunca fui para aquela rua, então Pronto, lá é está. um bocado É o que isso, tu não é? achas, não É, é? Tu achas que vais ter medo, mas é podes não verdade, ter, pode correr bem, não é? é verdade, É como aquela coisa, e se correr bem? Pode correr mal, mas e se correr bem? é verdade. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar para se precisarem dos teus serviços? Olha, primeiro que tudo, toda a gente precisa de uma personal organizer. Toda a gente. Pode eu não saber, mas é verdade. Toda a gente precisa. Então, tenho o meu Instagram, organizer.patriciagoncalves, aquele que estou aqui agora, e tenho também o Facebook, o LinkedIn, o WhatsApp, telefones, mas no meu Instagram eu tenho, Tens tenho tudo. todos os meus contactos. Ok, boa. O que Sim. é que diria a Patrícia de hoje à Patrícia de 30 anos atrás? Epá, aproveita bem, porque isto passa muito rápido. E não tarda nada, estás na menopausa. Portanto, aproveita. Epá, não tenhas medo. Não tenhas medo. Tens que ter, obviamente, cabeça, não é? É. Fazer as coisas com cabeça. Não podes ser maluca de lá está, não vou mandar do penhasco e não há de ser nada. Não, não há de ser nada, não. Tu tens que fazer as coisas com algum. Mas não deixes de viver. Não deixes de fazer as coisas com medo, porque o medo está tudo aqui. Portanto, há que viver. Eu acho que é mesmo isso. Nós temos que viver. As pessoas, há muita gente que não vive. Não, Não vive as pessoas porque. sobrevivem. Sobrevivem e depois enganam-se e depois mentem-se a si próprias e depois a culpa é do pai, da mãe, do governo, do tio, do periquito e depois aquele beca, beca, beca é mais fácil também agarrar-te a desculpas Sim, que não existem, mas pronto, mas isto também é um processo de mudança, não é? é um Porque processo. cada E as pessoa pessoas também tem o têm seu muito. Eu acho tempo, que. cada pessoa Sim, tem mas o eu seu acho que o processo de mudança. autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal ajuda muito a tu teres também estas. Exatamente. A deixar-te de O medo. desenvolvimento pessoal Ajuda. é muito importante. Daí o faz a tua mudança, não é? Porque de facto as pessoas todas que têm cá passado e já vou no 23º live, portanto é muito bom. Boa. É verdade, as pessoas, todas elas acabam por afirmar isso mesmo, como tu, como te aconteceu a ti também. No fundo é também dar uma luz diferente às pessoas que entendam que o coaching não tem que ser visto como algo pejorativo, mas sim como algo que pode mudar a tua vida e às vezes pode até não necessariamente ter sido pelo coaching, mas sim porque tu paraste e disseste, porra, há qualquer coisa que não está bem e eu vou mudar. Há uma decisão Sim, que depois te vai sim, sim. levar às outras clarezas, etc.
mas perceber que o desenvolvimento pessoal é muito mais do que, às vezes, palavras, não é? Que podem nos levar a uma mudança e impactar a nossa E vida. leva-nos, e leva-nos, e leva-nos. Aliás, E eu ela acho dizia-nos isso. muito: olha, atenção, pessoal, preparem-se. Quem tiver com um mau casamento, sai daqui e vai se divorciar. Quem tiver com dúvidas. Pá, aquilo foi muito engraçado. E aconteceu, eu despedi-me. Outra não falava com o pai há não sei quantos anos, tomou uma atitude e ligou-lhe e apareceu e falaram e resolveram as coisas. Portanto, muitas vezes nós temos, lá está, hum, não nos conhecemos, não sabemos que existem ferramentas que te ajudam a tu seres melhor. É, Eu acho que é importante isso. é Tu tens que muito ser sempre importante. melhor, não Eu é? começo sempre, Melhor pessoa. é a melhor pessoa, a melhor profissional. Eu começo sempre pela parte do nosso corpo, que é a coisa mais importante que nós temos. Estes 15 centímetros que estão acima do nosso pescoço, não é? Esta cabecinha, me peça tudo ali. Eu fui fazer uma palestra em que um dos consultores, ao fim de uma semana e meia, chegou e disse: Eu peço imensa desculpa, mas eu acho que não é aqui que eu tenho que estar. Foi espetacular ali em Oeiras. Pois, E aconteceu. Portanto, eu acho que todos nós temos que ter essa mudança de uma maneira ou outra, mais cedo, mais tarde, mas respeitar o caminho de cada um. Mas mostrarmos a mudança acho que é importante. Diz-me uma coisa, sim, numa eu acho que sim. palavra, o que é para ti a mudança? Evolução. Se é só uma palavra, evolução. Evolução. Olha, foi um Evolução. gosto ter-te Obrigada, minha aqui. querida, igualmente. Muito Espero que obrigada. continues a fazer muitas lives e a ajudar pessoas e a fazeres mudança na vida das pessoas. Vou continuar e vou continuar com pessoas maravilhosas como tu, porque nós fazendo Obrigada. a nossa mudança, fazemos também inevitavelmente a mudança dos outros. Muito obrigada a todos que estiveram Obrigado. presentes Beijinho. e Obrigado. obrigada a ti e beijinhos a todos. Beijinho, querida. Uma Obrigada, boa Páscoa. obrigada. Para Tudo ti bom. também. Beijinhos. Obrigado.